Apresentação do artigo O ensino de artes visuais na educação de surdos. Possibilidades e desafios na trajetória metodológica. O autor, José Vinícius de Melo Scheffer. A introdução do trabalho, ela se dá pela escrita da pesquisa através de 3 pontos. O primeiro é o contato com a comunidade surda, que eu, sujeito, tive essa em relação em contato sempre com a comunidade através de um curso básico de Libras, o contato também na universidade, no âmbito acadêmico, com surdos e ouvintes, estudantes do Letras Libras, e também com a formação de tradução e intérprete de Libras. Junto a isso também a formação de artes visuais, né, que trouxe muita experiência durante um tempo e possibilitou o contato com a escola de surdos, onde pude perceber a disciplina de arte, analisar a disciplina de arte e a educação de surdos, como isso se desenvolvia, como os alunos tinham uma percepção de mundo, como os alunos construíam seu repertório de aprendizagem de artes visuais, e como isso se dava também nessa percepção, por exemplo, do currículo da disciplina, ou do currículo onde a gente tem algumas questões que combinam ou não com o ensino de arte. As abordagens que a gente utilizou, elas são baseadas na educação bilíngue, ou abordagem bilíngue, que é uma construção que a gente muito importante que nós temos na questão da comunidade da cultura surda, onde ela foca no processo da língua de sinais e o processo de educação bilíngue traz também a questão do uso da escrita de sinais dentro desse processo, onde a gente tem essa compreensão de um conteúdo totalmente escrito de sinais. Por exemplo, nós ouvintes aprendemos através da escrita do português, né, da alfabetização pelo português. Então, todos os nossos conteúdos são escritos em língua portuguesa. E o surdo, ele precisa ter esses conteúdos em escrita de sinais. Isso dá um apoio ao processo de aprendizagem e a educação também através da educação bilíngue, né, da proposta curricular de educação bilíngue, onde nós já temos várias experiências em várias escolas e a gente só cria uma adaptação para a questão do currículo de arte, onde a gente percebe como esse sujeito se desenvolve, como esse sujeito aprende a partir da comunidade, da cultura que é própria desse aluno e como isso é percebido dentro da sala de aula. Também o uso com o autor Hernandes, que é um autor da área das artes visuais, né, da educação de artes visuais, e esse autor ele fala sobre a cultura visual, a questão dos diferentes pontos de vista que a gente precisa, né, dar ao aluno, que o aluno tenha consciência dessas questões, que o aluno consiga perceber e entender o mundo a partir também das suas questões, né, das suas percepções e como que se cria essa reflexão a partir dessas questões de visualidade. Isso é importante para a educação bilíngue também, porque a gente tem um foco onde o aluno surdo ele cria as percepções de visualidade, né, com visualidade. Então essas duas propostas curriculares, essas duas abordagens de ensino, elas precisam estar juntas para que a gente usou elas em sala de aula em conjunto. Em sala de aula, junto com os alunos, a gente criou um mapa mental da disciplina, onde a gente teve essa reflexão a partir de uma unidade curricular que seria arte, cultura e museu. E aí, junto com os alunos, nós tivemos essa interação e pensamos algumas questões conceituais, por exemplo, o direito, né? O direito à língua, a língua de sinais, o uso dessa língua, né? Em variados momentos e tempos. Então, isso do uso da língua, né? A partir do uso, a gente cria o poder do sujeito. E aí a gente começou a refletir sobre isso em sala de aula
e a unir e a juntar essas palavras que foram criadas junto com outras questões que foram aparecendo, né? Isso faz uma análise do currículo, onde a gente percebe que o currículo ele tem que estar focado nesse aluno, não é as minhas preocupações, as minhas questões colocadas dentro desse processo curricular e dado ao aluno, mas sim um processo de junção, onde os alunos colocam as suas questões, as suas percepções, e a gente cria um currículo onde ele esteja, né, mais próximo, claro que junto com a BNCC, que já traz uma proposta também, mas sempre pensando que esse aluno surdo em sala de aula ele vai trazer reflexões e questões que a gente precisa pensar juntos, né? Como os seus desejos, as suas percepções de mundo e os seus modos de aprendizagem. Então, isso é importante, baseado também nessa cultura do aluno. Esse foi um exemplo que a gente usou, né, na sala, junto com o artista Leonilson, o sinal é esse. Nós utilizamos esse artista que já estava também no museu aqui de Fortaleza. Ele já tinha organizado um vídeo totalmente em Libras, que era a tradução dos títulos das obras do Leonilson, onde eles adaptavam, né, esse processo. E a gente tinha isso no livro também da disciplina de arte. Então a gente aproveitou já que já tinha esse assunto sendo abordado junto com o que o museu estava produzindo naquele momento, né? E onde já tinha esse vídeo produzido totalmente em Libras, que foi importante para os alunos perceberem a tradução e a interpretação desse processo, né? Dos títulos para Libras, dos títulos das obras para Libras, e também de conhecerem um pouco do artista, do Leonilson, que é um artista local, né, e onde a gente vê no PowerPoint tem os seus trabalhos e tem esse processo da tradução. A gente começou, a partir do Leonilson também, a ter uma experiência com os alunos, onde cada um iria produzir uma releitura, um desenho a partir da imagem que nós estamos vendo no slide, que é um homem, né, parece um boneco caminhando numa linha e em cima tem um texto. Então eu pedi para os alunos em sala trocarem as palavras por palavras deles, né, criarem um texto a partir das suas questões, das suas percepções de cada aluno. E aí eles colocaram as questões da escola, as questões de casa, as questões da família, dos amigos e desse envolvimento todos eles colocaram ali suas percepções. Aí nessa imagem nós vemos os alunos produzindo, né, esse material, onde a gente tem os post-it amarelo, onde eles colocavam as suas percepções, né, as suas narrativas e também criavam a sua releitura do desenho. Então a gente vê eles produzindo. Um resultado, né, uma questão mais resumida sobre esse processo é a questão do professor, o professor ouvinte, ou professor surdo dentro de uma escola de surdos ou com alunos surdos. É primordial que esse professor conheça a língua de sinais, conheça a cultura surda, conheça a escrita de sinais e consiga perceber que essa adaptação para a educação bilíngue é super importante, principalmente para os alunos surdos. E o nosso foco é esse aluno, né? A gente precisa criar estratégias focadas nesse aluno surdo e principalmente utilizando a Libras, né? A língua brasileira de sinais que é própria desse sujeito. Há questões também de adaptação dos conteúdos da disciplina de artes ou das artes visuais para os alunos surdos. A gente precisa começar a criar esses materiais e que combinem com esse processo, porque o professor não tem tempo em sala de aula de organizar todo esse material, de adaptar todo esse material. A gente tem um curto tempo de planejamento. Então, muitas vezes a gente não consegue ter esse material adaptado e adequado também para os alunos surdos. Importante a gente respeitar os alunos, né, na compreensão que a escola já tem as suas regras, a escola já cria uma cultura, os alunos já têm uma cultura própria deles, que é a cultura surda. A escola, por exemplo, tem um calendário letivo que também respeita, né, a cultura surda. A gente tem o Setembro Azul, por exemplo, e um calendário todo proposto a partir da comunidade surda e dos sujeitos que são os alunos. Também pensar num currículo onde a gente respeite as questões dos sujeitos surdos, né? A gente consiga ter questões mais próximas dessas características que são trazidas pelos alunos. Essas são as referências.
e esse é o meu e-mail. Muito obrigado.